Olá, boa tarde. Sou a professora Janete da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós fugiremos um pouquinho das aulas anteriores, que nós trabalhamos estudos da língua. Hoje nós trabalharemos produção de texto, a famosa dissertação, e hoje focando na dissertação expositiva e não a argumentativa. Então vamos lá? Você sabe que há dois tipos básicos de dissertação e que eles se distinguem, ou seja, eles se diferenciam por sua finalidade. Qual o objetivo dessa dissertação? Então, a dissertação argumentativa, o que acontece com ela? Ela vai argumentar, em que o enunciador defende suas ideias e opiniões com o objetivo de persuadir o leitor, ou seja, de convencer o leitor, de garantir a adesão dele, a concordância dele sobre determinado assunto. E também temos a dissertação expositiva, que é essa que nós vamos focar hoje, em que o enunciador também apresenta ideias, mas tem um diferencial. Ele não se preocupa de convencer o leitor ou então de garantir sua adesão. É por isso chamado texto expositivo, que ele apresenta a ideia, a proposta, mas não tenta convencer. Os textos científicos, monografias, dissertações acadêmicas, verbete de dicionário, que são as palavrinhas dos dicionários, ensaios, entre tantos outros tipos de textos, e os textos didáticos, como os que você encontra nesse caderno e em inúmeros livros escolares, também são exemplos de textos expositivos. Então, aqui nós tivemos um apanhado de exemplos de textos considerados expositivos. Então, os científicos e os didáticos estão entre eles. Um aspecto importantíssimo diferencia, portanto, a dissertação argumentativa da dissertação expositiva. Sabe que aspecto que é esse? A persuasão. Quem sabe aí do outro lado que é persuasão ou persuadir, que é o verbo persuadir? Alguém sabe me falar? Pensaram aí? Persuasão, poder de persuasão, poder de convencimento. É esse que é o diferencial, o divisor de águas, de aspecto importantíssimo entre uma dissertação expositiva e entre uma dissertação argumentativa. Enquanto o objetivo é fazer com que nós, leitores, assumamos as ideias e as opiniões do enunciador como se fossem nossas, na dissertação expositiva, o enunciador expõe, ele deixa claro, explícito, com isenção até mesmo de ideias com as quais não concorda, olha só. No texto argumentativo, o tema é necessariamente polêmico, sempre assuntos polêmicos. Então, pode ser tratado assuntos como aborto, racismo, política, futebol, não deixa de ser temas bem polêmicos. E o autor procura defender seu ponto de vista quanto a esses assuntos. No texto expositivo, ainda que o tema seja polêmico, também, o enunciador ele expõe as várias ideias, sem tomar partido, sem defender uma ideia ou outra. Veja outras características da dissertação expositiva, que é essa apresentada. Em geral, ela se organiza em 3 partes, que podem ou não corresponder a 3 parágrafos. Então, nós temos dentro de uma dissertação a introdução, que conduz o leitor para dentro do texto. Então, ele é apresentado, o assunto é apresentado a esse leitor. Expõe o tema, os motivos para escrever sobre ele e a ideia central do texto, apenas. Logo após, vem o desenvolvimento do corpo do texto dessa dissertação. Ele apresenta explicações sobre a ideia central do texto. Então, há algumas explicações sobre o assunto. E, obviamente, a conclusão, que é o desfecho, o encerramento. A que conclusão se chegou nessa dissertação? É o fechamento do texto. Pode retomar a ideia central ou então resumir as ideias principais. Qual que é a linguagem? Ela é escrita clara e direta, sem envolvimento emocional. Então, quem escreveu
não, ele é como se houvesse uma barreira, ele não expõe seus sentimentos dentro desse texto. Tendo em vista a característica anterior, é sempre escrita em terceira pessoa, ele ou ela, ok? Atividade oral e de leitura. O texto a seguir, a semelhança dos que você leu na última tarefa do módulo 39, também trata do uso do celular em sala de aula. Leia-o com atenção. Então, ele é semelhante aos outros assuntos que nós vimos sobre celular em sala de aula. Texto 1, celular e adolescente, uma relação perigosa. Uma pesquisa revelou que o uso do celular à noite é prática recorrente entre os adolescentes. E isso está diretamente relacionado ao aumento do nível de cansaço entre os jovens após algum tempo. Estudos revelam que adolescentes que dormem menos estão mais propensos a problemas cognitivos ou comportamentais em sala de aula. Os pais devem estar alertas. É preciso restringir ou então proibir o uso de celular após a hora de dormir. Especialistas recomendam que crianças e adolescentes tenham entre 8 e 10 horas de sono por noite para manter uma vida saudável e um bom desempenho durante o sono. Obviamente, esse é um estudo, é um texto que saiu deixa eu dar uma olhada aqui, Brasil Escola, então é um texto verídico, não é um texto ficcional, não é um texto que foi criado, ele foi baseado em pesquisas e realmente todos sabem que o uso do celular à noite, ele atrapalha muito as horas de sono do adolescente, né? E, obviamente, os problemas comportamentais e cognitivos eles vão aparecer, decorrentes a esse uso. Sobre o texto, responda. Nesse texto, a relação entre o uso do celular e a escola é aspecto principal do texto ou então ele é secundário, ele fica num segundo momento. Se for secundário, qual que é a ideia central dele? Entenderam? Então, vocês vão observar direitinho e analisar essa relação do celular e a escola. E analisar a ideia central dele. Ok? O aspecto principal ou secundário, essa relação entre os dois. Nesse texto, a relação entre as novas tecnologias e a escola é uma questão, olha só, secundária, ela ficou em segundo plano. O tema central é o perigo que apresentam celulares quando utilizados abusivamente por crianças e adolescentes. Então, ele não é um tema central. Ele foi comentado. Né? O tema central é o perigo que representa o celular quando nós utilizamos abusivamente, os adolescentes, no caso. Né? Apesar que faz mal para todas as pessoas, não só para os adolescentes. Vamos ler o segundo texto? Então, vamos ver o que vai tratar esse segundo texto. Educação, desigualdades não sociais, desigualdades digitais. Apesar que eu acredito que as desigualdades digitais, elas estão dentro das desigualdades sociais. São Paulo. Quase 40% dos alunos de escolas públicas não têm computador, seja de mesa ou portátil, ou tablet, para estudar em casa. É o que revela a 10ª edição da pesquisa TIC, Educação 2019, divulgada em debate online nesta terça-feira, 9, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, CGI-BR. De acordo com a série histórica, desde 2016, há uma queda na presença desses dispositivos nos domicílios brasileiros. A pesquisa que coletou os dados entre agosto e dezembro do ano passado indica também que nas escolas particulares, o percentual de alunos que não possuem computadores ou tablets em casa é de 9%. Então, enquanto em escola pública nós temos alunos aí com 40% de alunos que não possuem, isso, no caso de alunos da escola privada, cai muito, apenas 9%. Então, é de se pensar aí.
Com a suspensão das aulas presenciais, a decisão foi manter o calendário letivo via ensino remoto, que nada mais é que esse ensino que nós estamos tendo com vocês aí já desde março, né? Perdão, desde maio. Então, esse é o ensino remoto. Sobre o texto, responda. Nesse texto, o autor expõe a respeito do assunto ou então ele se posiciona, ele só coloca o assunto e deixa que nós, leitores, tomemos aí, tomemos não, vou até mudar a nomenclatura, nós podemos assim dar uma observada, dar uma lida, tentar entender, ou ele já coloca, já se posiciona e coloca a opinião dele? Então vamos dar uma olhadinha. O autor expõe um assunto, olha só, sem apresentar um posicionamento. Esse posicionamento ficará a cargo de quem? Nós, leitores. Então, ele, o autor desse texto, ele não se posiciona. Justamente por ser um texto, uma dissertação expositiva. Atividade. Você lê um texto acerca do uso do celular. Esse acerca é sobre, né? O uso do celular e outro a respeito das desigualdades digitais. Tem, portanto, subsídio, ou seja, ferramenta, para escrever uma dissertação expositiva com o tema o uso do celular nesse período de pandemia. Então, nós temos o tema aí, ó, o uso do celular nesse período de pandemia. Antes, porém, releia com atenção as características desse tipo de dissertação, no caso, a expositiva, e em seguida planeje seu texto. Então, vamos observar as características para vocês fazerem bem certinho, bem correto. Planejamento do texto. Como estão sendo as aulas na maioria das escolas? Olha só, então vocês vão refletir. Como estão sendo as aulas na maioria das escolas? A utilização dos celulares é um outro item. Por parte de crianças e jovens, está sendo importante, principalmente nesse momento de pandemia? O que vocês acham? Vocês acreditam que o celular está sendo uma ferramenta útil nesse momento? E na cabecinha de vocês, qual será a sua ideia central? O que vocês vão colocar como ideia central desse texto? Ao escrever, organize seu texto criando introdução. Lembra que nós vimos lá as 3 partes do texto? Introdução, desenvolvimento, que é o corpo do texto, e a conclusão, que é o desfecho, o encerramento. Então, vocês vão organizar um texto criando essa estrutura. Então, introdução. Pode ser aí, vamos pôr 1 ou 2 parágrafos, vai depender do que vocês vão apresentar. O tema, né? O desenvolvimento, 1, 2 ou mais parágrafos, geralmente de 2 ou mais, um parágrafo só para um desenvolvimento do corpo do texto, dependendo do assunto é pouco, a meu ver, mas deve depender do assunto apresentado. E a conclusão. Conclusão, sim, acredito que é um parágrafo D. Ah, que conclusão que eu cheguei depois de dissertar sobre esse assunto? O desfecho, para fechar o raciocínio que o desenvolveu nos parágrafos anteriores. Então, vai ter uma conclusão que vocês chegaram aí. Certo? Ok, pessoal? Tiveram dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas quanto à resolução das atividades, à resolução dessa dissertação, já que vocês estão no 9º ano, precisam escrever bastante, fazerem bastante leituras, revejam novamente a aula, deem uma olhada na característica, né, lembrando da leitura, lembrando da linguagem do texto expositivo, é uma linguagem mais formal, façam uma boa leitura. Também podem entrar em contato com os professores tutores de vocês, tirarem as dúvidas e, obviamente, enviar as atividades, ok? Por hoje é só, espero vocês e aguardo todos, se Deus quiser, com muita saúde, na nossa próxima videoaula, ok? Um forte abraço.